escolar. Eu acredito que era o único bairro de João Pessoa que trabalhava com escolinha de futebol. E essa primeira escolinha de futebol foi exatamente a Cruzada, né? A escolinha que era dirigida por pessoas da Igreja do Rosário. E lá eu encontrei um cidadão, de nome Inácio, né? Que tinha uma característica, ele vivia o dia todo de hábito franciscano. Eu só tirava esse hábito quando ele ia para o comércio, e que ele ia de paletó, gravata, chapéu, de palhinha, etc. Né? E esse cidadão, Inácio, era exatamente aquele que nos orientava tanto na leitura do manual de ajudar a missa, que era em latim naquela época, como ele também nos dava lições de catecismo. E no final, isso nos domingos à tarde, né? Depois dessas lições e dessas aulas, né, de ajudar a missa, nós íamos para um campo que tinha de lado da igreja e junto do Grupo Santo Antônio. Era um campo de futebol e lá a gente levava a bola nossa mesmo, não só para depois de nos reunir, até que seu Inácio viu aquilo, viu o nosso entusiasmo, viu a nossa vontade para essa prática desse esporte. Ele levou uma bola de couro, a gente chamava bola de couro, né? E depois ele vinha, ele jogava por cima, tinha um alto atrás, na parte alta do jardim que tem do lado leste da igreja, e ele dali jogava aquela bola e a pelada já começava quando a bola caía em campo, porque ele já estava preparado com os dois times sorteados, né? E assim passou muito tempo, ele foi melhorando, foi trazendo bolas novas, até que um dia a gente notou que tinha um frade que assistia o jogo. E depois quem passou a trazer a bola não era mais o seu Inácio, era exatamente esse frade que a gente veio saber depois, que chamava-se Albino Klein, Frei Albino Klein, que era um irmão leigo da Ordem Menor de São Francisco de Assis, e que passou a se interessar, a ver, mas guardar uma certa distância da gente, mas fazia, apenas ele estava ali como um espectador, apenas como um espectador. Até que, com o passar do tempo, ele passou a trazer camisas, calções, foi se interessando mais, e depois ele desapareceu, passou 1 ou 2 meses, ele desapareceu, e quando ele voltou, nos reuniu e disse: eu trago uma notícia boa para vocês. Eu consegui, com a Ordem Superior dos Franciscanos na Alemanha, a concessão de um espaço dentro do quintal, dentro daquele sítio onde estava a igreja de Nossa Senhora do Rosário, e começou a trabalhar, limpar, fazer aquilo, e fez um campo, e nós passamos a jogar lá. E era tão importante essa escolinha de futebol, e me parece que foi uma espécie assim de redenção de muitos meninos, que muitos deles teriam perdido o tino, teriam perdido o rumo da vida, se não fosse, ou se não fora essa contribuição de Frei Albino. Então a grande importância, me parece, dessa primeira escolinha de futebol, nas mãos de Frei Albino e desses meninos pobres e dessas crianças que moravam ali, foi a parte social. Agora, ele tinha exigência, ele era um homem muito rigoroso, exigente. Para você participar dessa escolinha, você tinha que ir à missa, você tinha que estar matriculado e tinha que passar de ano, né? Aí a gente fez o time da Cruzada. Era o time que foi o embrião do grande time conhecido na Paraíba, chamado Estrela do Mar, que tem esse nome porque era uma revista chamada Estrela do Mar, em homenagem a Nossa Senhora, e com as cores, né, marianas, com a cor branca e azul celeste. E quando foi em 1956, 57, então começou a jogar no campeonato amador, chamado também de segunda divisão. E o Estrela do Mar foi campeão 2 ou 3 vezes. Aí chegou o ano de 58, né? Quando nós disputamos com o Alto Esporte, uma melhor de 3, no final do campeonato paraibano, e nós ganhamos na prorrogação da melhor de 3, da terceira partida, de 1 a 0, gol de Hermes Taurino.
Jaguaribe foi o centro irradiador e o centro, vamos dizer, das grandes decisões do futebol, não apenas de João Pessoa, porque nós tínhamos um campeonato interno que era disputado no campo do Filipéia, né? Mas também do campeonato paraibano. Então, Jaguaribe tinha. A maioria dos clubes de João Pessoa tinham sede em Jaguaribe. Nós tínhamos 2 campos, talvez os únicos campos que nós tínhamos naquela época, a não ser o Campo da Graça, que veio um pouco depois, né? Mas nós tínhamos os 2 campos onde se praticava o futebol, não existia outro lugar. Precisamente em 1957 foi derrubado o campo do Cabo Branco com toda a estrutura, porque ali funcionou o Esporte Clube Cabo Branco com a parte social, onde tinha esporte como voleibol, basquete e tênis, que era o esporte mais importante, e na outra metade era o campo, né? que ficava naquele quadrilátero ali, da 1º de Maio, com o Floriano Peixoto, com o prefeito Oswaldo Pessoa e com a Massa da Gama, né? Ficava ali ao lado do cinema Santo Antônio, com a entrada da Geral para a Massa da Gama, uma entrada da Geral para a 1º de Maio e a entrada da principal, da arquibancada, ficar olhando para a Massa da Gama, e nessa ponta cortada tinha um portão maior onde entravam os carros e caminhões, etc. Então, os nossos campos éramos ricos também nisso daí. Nós éramos pródigos dessa base. Viam clubes de todos lá. E naquele tempo existia, pelo menos entre nós, meninos que jogavam naqueles clubes sem chuteira, né? Como Botafogo, Comercial, Ibis começou assim também, e também o Estrela e a Cruzada, né? Eles eram clubes que tinham essa oportunidade a partir desses campos de pelado. Mas em 1957 chegou a notícia, né, de que o estádio ia ser derrubado e nós fomos todos para lá, né? Mas no dia 10 de fevereiro de 1957, mas nós éramos muito apegados ao Clube Cabral. Nós tínhamos ali, quando estava desocupado, parecia que não existia dono. A gente pulava o muro. E entre a trave e o muro, do lado da 1º de Maio, tinha um espaço grande, onde eles faziam peladas ali o tempo todo. Mas eu me lembro que começaram a esvaziar, né? Os caminhões saindo com tecido, com alguma coisa, foram desmanchando as pouco, e deixaram para o fim, parece que de maneira proposital, para derrubar os muros. Quando os muros caíram, quando os tratores da prefeitura violentaram aquele muro, que apareceu o campo desnudo, parecia que ele estava caindo num abismo. Aquilo foi o choque maior que a gente sentiu, foi quando a gente viu que o campo não era aquilo dos olhos dos meninos, né, que tinham sido criados ali, e desfigurado. Aí eu antigamente pensava que a coisa mais triste do mundo era uma tarde de domingo ou uma casa desocupada. Mas depois eu vi que era um estádio de sapatos, tá? Para quem tinha como diversão, como paixão, aquilo, o templo dessas crianças, né? Este era o campo de futebol do Esporte Clube Cabo Branco. Nesta foto, vê-se as janelas das bilheterias, da geral e das arquibancadas, 2 portas de acesso aos espectadores e um portão largo para a entrada dos automóveis. Ficava localizado em um quarteirão limitado pelas ruas 1º de Maio, Floriano Peixoto, Prefeito Oswaldo Pessoa e Vasco da Gama. A parte leste desta área era ocupada pelos campos de tênis, voleibol e basquetebol e pela sede social, onde se realizavam eventos festivos com destaque maior para o carnaval. Frei Albino Klein era um frade menor da Ordem de São Francisco. Criou com muito sucesso a primeira escolinha de futebol em nossa cidade, no terreno do Convento do Rosário, conhecida como A Cruzada. Depois dando origem ao Clube Estrela do Mar, que chegou a campeão estadual em 1959. Seu trabalho era em favor dos meninos pobres de Jaguaribe. Faleceu no dia 7 de setembro de 1974, na cidade de Penedo, em Alagoas, quando trabalhava na montagem de pesados bancos numa das igrejas daquela cidade.
Seu mérito foi o de ter salvo muitos daqueles meninos de uma vida sem futuro. Esta era a formação do Esporte Clube Ponte Preta no ano de 1948, contando de cima para baixo e da esquerda para a direita com Geninho, Bal, Cabuluna, Manuel de Ferro, o goleiro, Alazão, Manuel, Osmar, Bebeto, Walter, Marajó e Ari. Esta equipe rivalizava com a Cruzada e o Estrela do Mar e era formada pelos chamados Pelunga de Jaguaribe, meninos que não faziam dever de casa, faziam dever de rua. Eu também me lembro do meu tempo de criança, da bola de meia no meu Jaguaribe, na Vasco da Gama, no grupo escolar Santo Antônio, onde eu estudava. Se dava bom dia antes da lição, a gente rezava Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, ajudai a papai, dai força mamãe.